Que a paz do Senhor esteja inundando o coração de cada um de vocês. Hoje eu vou ler um texto que foi o primeiro texto que eu decorei na Bíblia. Todo mundo decora João 3,16, mas eu decorei João 14,6. Mas eu vou ler a partir do versículo 4 para contextualizar. Diz assim a palavra de Deus: E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando lá em Êxodo, no capítulo 3, Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão, ele ficou muito inseguro e perguntou a Deus: E se eles me perguntarem qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que eu sou. Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou. Mas qual o sentido do eu sou? Quem é que se chama eu sou? Se alguém perguntar o teu nome, você vai dizer eu sou. Que coisa estranha. Foi assim que Deus falou para Moisés. Pode dizer ao povo que eu sou. Mas quando veio Jesus, o Verbo vivo que desceu dos céus, veio trazer essa resposta, veio dar sentido a esse nome. E por 7 vezes ele se apresenta como o eu sou. Em uma das 7 vezes, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta afirmação é poderosa e é de caráter exclusivo a Cristo. Ele é o caminho. Não há outro caminho para se chegar ao Pai. Não é a religião, não é a caridade ou a bondade ou qualquer outra coisa que nos leva ao Pai. Dizem, né, por aí que todos os caminhos nos levam a Deus. Isso é mentira. Quer dizer, eu digo até que é verdade, porque todos os caminhos levam a Deus para juízo, lá no dia do juízo final. Mas ao Pai, só Jesus pode nos levar. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele é a verdade. Qualquer coisa que entre em contradição com as escrituras sagradas não contém a verdade. E essa verdade é absoluta, ela não é relativa, ela não é circunstancial. Jesus é a verdade. Ele é a vida, vida eterna, vida abundante, vida de paz no meio da luta, vida eterna com Ele. Viveremos eternamente uma vida com Ele, porque Ele é a vida e Ele nos dá a vida. Tomé afirma que não sabia para onde Jesus iria e nem qual era o caminho. Só Jesus é capaz de nos dar acesso ao Pai eterno. Tomé ainda não tinha entendido isso, mas Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos e hoje somos nós os discípulos dele. Só Jesus nos dá acesso ao Pai eterno, porque só Ele pagou a pena por nossos pecados. Ele se fez pecado por cada um de nós que somos pecadores. Jesus foi o único ser humano que pisou nessa terra. Olha o que eu estou dizendo. Jesus foi o único ser humano que pisou nessa terra e que não teve pecado. Porque lá em Romanos 3 é dito isso, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus não, ele foi o único que não teve pecado. Então, por isso, ele é o único caminho, porque pela cruz, o pecador arrependido tem a expiação dos seus pecados. Por isso, ele se fez pecador por mim, por você.
Pecados que fazem separação entre Deus e o ser humano. O profeta Isaías, lá no capítulo 59, diz isso, que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas pela cruz nós temos acesso ao Pai Celeste. Acreditar nisso faz toda a diferença. Pela cruz nós podemos ter acesso ao Rei dos Reis, ao Pai Celeste, ao céu, ao paraíso, ao jardim de descanso, como você chamar o céu. Acreditar que há outro caminho é se iludir e é anular o sacrifício redentor de Jesus na cruz do Calvário. E além dele ser o único caminho, sabemos pela fé que ele é um caminho seguro. Nessa poderosa afirmação, Jesus também diz que ele é a verdade. Qualquer coisa que entre em contradição com a Bíblia não contém a verdade. Jesus só fala a verdade e ele ensina a todos que o seguem a só falar a verdade. A Bíblia, lá em João 8:44, versículo 44, diz que o pai da mentira é o diabo. Toda mentira vem do pai das trevas, porque Jesus, ele só trabalha na verdade. E quando em João 8:32, Jesus também diz que temos que conhecer a verdade, porque ela nos libertará, ele está nos ensinando, ele está dizendo que temos que conhecer a ele, Jesus, que é a verdade. Ele está dizendo que ele é o único Deus vivo e verdadeiro, comprometido com cada um de nós. Ele está dizendo que temos que conhecer a ele, Jesus, o único Deus que morreu por nós, e conhecer a ele com intimidade, com comprometimento, com comunhão, porque só dessa forma ele, que é a verdade, vai nos libertar de todo o mal, vai nos libertar de toda a escravidão do pecado, vai nos libertar de toda a mentira. Por isso que ele disse que a verdade nos libertaria, porque ele nos libertaria de todas essas coisas, porque ele, e somente ele, é a verdade absoluta. Não pode haver comunhão entre Jesus e aquele que só profere mentiras o tempo todo. Assim como não pode haver comunhão entre luz e trevas. É incompatível. E por fim, Jesus diz que ele é a vida. Vida eterna, vida abundante. Vida de paz no meio de tantas adversidades. Só ele pode nos dar a vida eterna com o Deus Pai. Só Jesus pode nos dar uma plenitude de vida em perfeita conformidade com os propósitos do Pai. Em João 10, versículo 10, Jesus diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele e só ele é essa vida em abundância. Ele e só ele é a vida em plenitude de contentamento. Ele e só ele, com seu sacrifício na cruz, pode nos dar vida eterna na companhia de Deus para a eternidade. E é interessante notar que a última parte desse versículo não diz assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é assim que está o versículo. Em qualquer versão que você consulte, vai estar: ninguém vem ao Pai se não for por mim. É a prova irrefutável que o Pai e o Filho é uma só pessoa. Jesus diz isso várias vezes, que ele e o Pai é uma só pessoa. Ele diz: eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa, que coisa linda é podermos
estar nesse caminho, estar nessa verdade, estar nessa vida eterna. Como é confortável saber que temos em Jesus o único caminho, que esse caminho não nos faz pessoas perdidas, pessoas errantes, e que, portanto, é um caminho seguro, sem perigos, sem abismos. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, caiu em pecado, e todos nós, em alguma situação da vida, caímos mesmo em pecado, eu encorajo você a nunca sair do caminho, porque no caminho, que é o próprio Jesus, Ele mesmo estará lá, de mãos estendidas para te levantar. Ele, que é o caminho, estará ali de braços abertos para te acolher. Como é maravilhoso saber que nesse único caminho está a verdade, porque Jesus é a única verdade que nos liberta da escravidão do inferno, que nos liberta do pai da mentira. E quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, temos confiança e certeza de que Ele, e somente Ele, nos dará a vida eterna com Ele. Porque essa vida Ele conquistou para nós por um altíssimo preço. Preço de sangue, preço de dor, preço de vergonha na cruz do Calvário. Que estejamos sempre firmes naquele que é o único caminho, a verdade absoluta e o único que nos conduz para a vida eterna com Ele. Amém? E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que Ele tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.